Boa noite, vamos abrir Êxodo 32, de 1 a 6. O texto diz: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Texto incrível. E quando mais a gente passa por uma passagem desta da Bíblia, mas nos impressiona onde o homem pode chegar. Eu tenho aqui como título da mensagem, uma mensagem hoje não é uma mensagem expositiva nem textual. Ela é mais uma mensagem tópica. Mas eu quero tentar mostrar com esta pergunta: quem é o seu Deus? E parece um tema desqualificado de lógica. Mas olha, talvez vocês estejam afirmando que o Deus de vocês é o Deus da Bíblia. E pode não ser. Eu sei porque hoje sempre foi assim. Os homens sempre foram enganosos e enganados, assim como Israel lá no deserto, à beira do Monte Sinai. Mas eu quero ser amigo de todos. Eu provo amizade ao pregar no texto e tratar de um tema como esse. Hoje o povo pensa que ser amigo é falar o que eles gostam de ouvir. Mas a amizade verdadeira é quando você prega o que Deus manda pregar. Jeremias, Isaías, grandes profetas, foram verdadeiramente amigos do povo. Muito bem. Homens e mulheres podem estar enganados, induzidos nos corações, caminhando por uma vereda tortuosa, pensando que realmente estão indo pelo caminho certo. Lembra que a Bíblia diz em Jeremias 17, enganoso é o coração. E é com maior facilidade que nós confiamos em nossos corações. Que perigo confiar no seu coração. Então examinemos de perto as atitudes daquele povo, quando o povo fabricou um bezerro de ouro. Os irmãos conhecem o histórico. Eu vou dar aqui apenas 4 pontinhos aqui nessa introdução para falar sobre isso. Lembra que o povo de Israel foi libertado da dura escravidão no Egito, escravidão de mais de 400 anos. E aquele povo esqueceu. Segundo lugar, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, que fez aliança com Abraão, deu vivas provas de que foi claramente obra das mãos dele quando tirou o povo do Egito. Não houve guerra, a não ser entre Faraó e o exército contra Deus, porque o povo não foi chamado a brigar. Só fez o que Deus mandou fazer. Em terceiro lugar, a travessia do Mar Vermelho foi mais uma manifestação do braço forte do Senhor em relação àquele povo.
Um histórico, irmãos, memorável, que Deus deixou registrado para a glória dele aqui em Êxodo. A escravidão no Egito é a escravidão no mundo. É o símbolo. A passagem pelo Mar Vermelho é uma declaração da passagem pelo sangue. Inclusive é chamado Mar Vermelho. Coberto pelo sangue. E o Egito morrendo para aquele povo. E simboliza também as águas do batismo. Em quarto lugar, Moisés estava no cume do monte, fazia 40 dias. O que aquele povo deveria fazer? O que era de se esperar de um povo que foi tão abençoado, com tantas bênçãos dos céus, de um Deus maravilhoso, que jamais fez coisas tais para outros povos, fez para Israel. Era de se esperar que lá embaixo, lá embaixo, aos pés do monte, aquele povo estivesse adorando a Deus, esperando Moisés descer. Mas tudo estava funcionando ao contrário. Que trágica notícia. Aquele povo tinha feito um bezerro de ouro. Estava adorando aquele bezerro de ouro, fabricado pelas mãos deles. Então eu não quero expor aqui o histórico daquilo que vocês conhecem, e devem conhecer se passaram pelo livro de Êxodo. Então, ali, quando eles fizeram aquele bezerro, foi o texto que nós lemos. Os irmãos estão vendo aí? A partir do versículo 1. Veja, a demora de Moisés fez com que eles ficassem apressados. Nós não queremos ficar assim. Já viu o que acontece? O povo, quando demora, vamos nos entregar a farra. É assim até com a igreja, né? Ao invés de orar, esperar em Deus, vamos entregar a farra. Eles queriam uma liberdade diferente. Vamos lá. O Deus produzido pelas mãos. Quem é o seu Deus? Quando nós vemos esse histórico aqui, irmãos, presta atenção. Vemos o seguinte, que todo conceito da divindade passa para as mãos de quem está criando. Se eu crio um Deus para mim, eu passo o meu conceito de divindade para aquele ser criado. Se eu penso em Maria como uma senhora, uma deusa, ou a rainha dos céus, como a Bíblia fala, então eu passo aquele conceito de que ela é uma deusa mesmo. Os irmãos podem perceber? Interessante, no hebraico a palavra Deus está no plural. Você poderia traduzir deuses. Mas os judeus sabiam que havia apenas um Deus. Tá? Eram 3 pessoas, mas eles adoravam uma divindade só. Tá? 3 pessoas. Mas quem apareceu da divindade? Jesus. Então eles adoravam Jeová, esse Deus que manifestou. Quando eles saíam desse conceito de divindade, de unidade, o que eles faziam? Olha, veja o versículo 4. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro fundido. Então disseram, agora veja como está no plural, estes, ó Israel, são os teus deuses. Veja como saiu do conceito bíblico, nós criamos deuses. Está vendo? Quando na realidade é uma pessoa só que nós adoramos. É um Deus só, digo. São 3 pessoas, mas nós não adoramos 3 deuses. Adoramos uma pessoa, adoramos a divindade. É esse o conceito bíblico. Mas quando você sai, na verdade, da teologia bíblica, você coloca divindades, deuses. Está vendo? E agora, irmãos, a criatura, no caso aqui, passa a ser onipotente.
onisciente e, pasmem, onipresente. Imagina, quando você está fazendo uma divindade com suas mãos, você está tomando o lugar de Deus. Você está fazendo o quê? Blasfemando do Senhor. O Senhor não serve. É esse Deus aqui que eu quero. Isso é blasfêmia. Outro detalhe, irmãos. Há uma unanimidade quanto ao conceito daquele Deus. Vendo? Quando o coração não é quebrantado, quando os homens não se convertem. Você pode estar numa igreja, mas quando o erro entra, todos os que não são convertidos se unem naquela divindade. Não foi todo 100% de Israel que serviu com os ídolos para fabricar aquele ídolo. Foram aqueles que queriam festa, queriam o mundo. Observe o que diz o texto. Versículo 2. Arão disse: tirai-lhes as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, trazei-mas. E o que aconteceu? Todo o povo tirou das orelhas. Está vendo a coparticipação numa divindade que é errada? Quando eu estou com o coração não acreditando que o Deus da Bíblia é o Deus de Israel. Eu ponho os olhos numa figura feita pelas minhas mãos e acredito naquilo. Então vamos lá. Quando você está fazendo o seu Deus, você dá de si mesmo para a fabricação daquela divindade. Tudo que ocupa o lugar de Deus, que é visível, se torna uma divindade, porque você vai pôr a fé naquilo. Um pastor amigo meu falou que ele foi numa igreja lá no Nordeste, uma igreja onde o pastor foi colega dele no seminário. Culto de quarta-feira a igreja estava cheia. Quem aparece para orar? Ele entrou, ele viu que o pastor não estava. Mas de repente o pastor entrou com uma água ungida. E o povo estava tudo esperando aquela água ungida para abençoar o povo. Os irmãos percebem que é a mesma coisa do bezerro de ouro. Nós estamos focando algo que é visível e pondo a confiança naquilo. Eu me lembro em Uberlândia que eu fui visitar uma senhora, irmã da igreja, ela já faleceu, uma senhora idosa. E ela estava com o filho dela, que não era crente. O que é que eles dois estavam fazendo? Eles colocaram um óleo ungido na janela e distanciaram assim uma questão de 2, 3 metros e ficaram orando pelo óleo ungido. Eu entrei e falei, para que serve isso? Para que isso? Os irmãos percebem como a idolatria chega de uma forma bem sutil e você não percebe? Quando você põe o coração naquilo que é visível. Outro detalhe ainda dentro desse subponto, eles acrescentaram à sua divindade algo que, segundo eles, o tornava melhor. Que foi? Eles fizeram o bezerro de ouro. Está vendo de quê? Que material usaram? Ouro. Agora os irmãos lembram como foi que Deus nos fez? Eu sou feito de quê? Barro. Eles fizeram uma divindade de ouro para ficar mais bonito. Era de ouro. Está vendo? Então está dizendo, se Deus fez o homem de barro, nós faremos uma divindade de ouro. Veja, queridos irmãos. Então, nosso Deus é um Deus de ouro. Olha onde o coração do homem chega, o coração idólatra. O que aconteceu? Vamos para o próximo ponto aqui? Veja, houve o quê? Uma unanimidade. Aquele povo passou escravo, não tinha liberdade, não tinha a liberdade que o povo egípcio tinha, não podia sair às ruas com o povo egípcio,
não podia brincar, não podia ter festa. Eles eram escravos lá no Egito, trabalhavam o dia todo, naquela canseira, naquele sofrimento, iam para casa dormir, no outro dia tinha que todo mundo trabalhar. Mas nota, aqui houve uma unanimidade. Por que queremos esse Deus? Qual é a intenção desse Deus? Veja o texto, vamos lá. Versículo 4 ainda. Então disseram, estou no meio do versículo, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. O que é isso? Confissão de fé. Todos nós temos, nossa igreja tem nossa confissão de fé. Toda igreja tem. E aqui está um povo idólatra, dando uma declaração de fé bem simples, em pouquíssimas palavras. Estes são, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha onde chegou a blasfêmia, onde afrontaram o Deus dos céus. Ó, queridos irmãos, nós sempre estamos fazendo a nossa confissão. Se nós temos um Deus que não é bíblico, nós sempre fazemos uma confissão para aquela divindade. Esse é o meu Deus. Eu nunca esqueço de alguém que esteve aqui na nossa igreja, não chegou a ser membro, mas ele falou claramente, o Deus do pastor Davi não é o meu Deus. Meu Deus é diferente. Israel queria um Deus para quê? Vamos ver aqui, irmãos. Tudo parecia razoavelmente lógico. Mas lógico de que ponto de vista? Do ponto de vista deles. Por quê? Vocês lembram que quando Deus foi tirar o povo de Israel, o que Deus mandou matar? Um bezerro, tirar o sangue dele. O povo levava, cada chefe de família, levava para dentro da sua casa, reunia a família, fechava a porta, passou o sangue do lado de fora, e ali, reunido com a família, compartilhavam daquele bezerro. Mas nota, Deus deu um bezerro vivo. Eles fizeram o bezerro morto. O bezerro vivo simbolizava Cristo, o Cordeiro de Deus. Um bezerro feito assim, pelas mãos humanas, para adorar, é blasfêmia. Agora, queridos irmãos, eles pegaram a ideia a partir do bezerro que mataram quando saíram do Egito. O que eles fizeram mais? É simples. Veja, o versículo 6. Versículo 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa. Estabeleceram agora o sistema de vida de Israel. Observe, eles estavam prontos a marchar, não sei para onde. Ficariam no deserto? Não. Vamos agora, com Arão, marchar e fazer nosso destino. Nós temos um Deus, tá? E agora nós vamos fazer a festa. Era isso que eles queriam. Eles não queriam, não estavam prontos para andar no deserto. Talvez voltasse para o Egito, talvez fosse para outra nação mais próxima lá. Mas notem, queridos, o que aconteceu. Veja, versículo 6. No dia seguinte, madrugaram, olha que prontidão, quando a idolatria, ofereceram o holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer, beber, e levantou para divertir. Está vendo? Quando eu promovo uma divindade, eu estou buscando os meus interesses egoístas. Eu não quero um Deus santo. Eu quero um Deus que me dê liberdade. Eu quero ir para a festa. Eu quero pular carnaval. Eu quero ir para os bailes. Eu quero tudo isso. Eu quero festa. E na realidade, eles fizeram um carnaval ali no deserto. O que eles não tiveram no Egito, porque eram escravos, eles fizeram ali no deserto. Tá? E agora, irmãos, veja bem.
a real intenção de uma divindade fabricada. Eles queriam Deus que aprovasse a sujeira de seus corações. E o povo assentou-se para comer e levantou-se para divertir. E agora, irmãos, veja o que aconteceu. O que eles fizeram? Observa. No dia seguinte, versículo 6, madrugaram, ofereceram holocausto. Que tipo de holocausto? Que tipo? Trouxeram ofertas pacíficas. Os irmãos podem perceber que quando há um Deus errado, o sacrifício que oferece é sempre oferta pacífica. Eu quero paz. Qual é a divindade de hoje no Brasil? A divindade da nova era. Qual é o Deus da nova era? Um Deus para quem eu ofereço sacrifícios, ofertas pacíficas. Você lembra da mulher adúltera lá em Provérbios? Ela limpa a boca, vem, chama o adúltero, fala, já ofereci ofertas pacíficas. Está tudo bem, já limpei a boca. Milhares fazem isso. Eu vou para a igreja, eu já assisti a escola dominical, está tudo bem agora, já fiz meu dever, limpei a mão, não preciso ir mais, já paguei meu voto lá, já fiz o que eu devia, já dei o meu dízimo, já cumpri meu dever, agora eu posso fazer o que quero. Vou para o mundo, vou amar este mundo, vou aproveitar, porque já fiz o meu dever. É chamado oferta pacífica, porque eu quero paz. Hoje, irmãos, é tudo assim, paz, 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 paz. Quando Deus diz não há paz. Enquanto o mundo faz isso, dizendo paz, como fazem com os falsos mestres, Deus diz guerra, porque vocês são inimigos. Então, queridos, o Deus deles é o Deus que está submisso às minhas atividades pecaminosas. Esse é o meu Deus. Porque o homem quer o ídolo? Porque quer Maria? Porque quer o Buda? Porque quer outros deuses criados na mente? Porque fantasiar uma divindade que não é bíblica? Porque eles querem a liberdade e querem esse Deus para abençoá-los. Abençoa, transborda, dá dinheiro, aumenta as minhas produções, abençoa a minha família, abençoa o meu lar, abençoa meus negócios. Essa é a divindade que o homem tem. E Deus não promete isso. Nessa divindade não há censura. O Deus da Bíblia vai trazer a lei dele. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, ou teu pai, tua mãe. Essa divindade não tem isso. É a liberdade que o homem quer. Tudo aparentemente gracioso e precioso. E sempre o homem pensou num Deus assim. Sempre. Vocês querem ver? Se eu mudar minha pregação, minha igreja enche de gente, porque eles estão atrás de uma divindade assim, qualquer um que profere qualquer elemento de mentira, ele cria uma divindade, porque o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus da plena verdade. Com ele não tem esse negócio de engano. Sim, sim, não, não. O que passa disso é do diabo. Agora, vamos para a parte mais prática. Vamos conhecer quem é o seu Deus. Vou então argumentar com todos. Primeiro, o seu Deus é aquele que é fabricado em seu coração. Lembra Efésios? Jeremias 17, quando Deus fala para o povo de Israel, a tua idolatria está gravada com estilete de ferro ali dentro, gravado no seu coração, nas paredes do seu coração. O Deus é fabricado no coração. Você pode dizer, mas não tenho ídolo. Eu não tenho a imagem de Aparecida na minha casa, mas eu posso ter um ídolo.
e para aquele ídolo que eu me volto, porque eu fabriquei no meu coração. E onde está o seu ídolo? Seu coração está ali. Se você precisa de uma direção humana que controle as suas vaidades, você cria o seu Deus. Está vendo? E é no meio das circunstâncias que provam. Os irmãos lembram? Não parecia a verdade. Quando Jeremias, depois da destruição de Jerusalém, ele foi atrás do povo mais pobre, do povo mais assim, bem plebeu mesmo, lá de Jerusalém. Aqueles bairros mais simples. E foi lá para ver, talvez um povo mais simples, mais pobre, vai ouvir minha palavra. Chegou lá, o povo estava do mesmo jeito, infestado de orgulho, as mulheres todas trabalhando, fazendo as casinhas para a rainha dos céus, cada uma trabalhando. Nós estamos aqui trabalhando porque desde que nós abandonamos essa nossa deusa, tudo piorou para nós. Está vendo a situação do homem? O que você não vê, Deus mostra. Eu só lembro os irmãos, o livro de Jeremias e o livro de Ezequiel. Qual a diferença? Os dois eram contemporâneos, viveram na mesma época. Jeremias, ele conta a história de Israel no tempo das profecias dele, do ponto de vista político, dentro da cidade, ele nas ruas, ele nas praças, ele falando com o povo. Ezequiel não, ele é levado de uma forma espiritual. Deus pega Ezequiel, capítulo 9 e capítulo 10, daquele livro. Deus leva espiritualmente e coloca ele lá dentro do templo. Incrível. E Ezequiel vê, Deus leva pelo cacho do cabelo, como se estivesse levando um boneco. Ele entra, veja o que está acontecendo. Quando ele entra lá, espiritualmente, ele vê aqueles homens, sacerdotes, voltados de costa para o lugar de Deus, para o santuário de Deus, e voltados, estendendo as mãos para o sol, adorando o sol, e outras coisas. O que você não vê, Deus mostra. Você está vendo que é o homem? Por que virá a grande tribulação? Porque aqueles 7 anos narrados em Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 19. Por quê? Porque Deus vai mostrar claramente que, não obstante juízo, o peso da mão dele, a ira dele caindo, gente morrendo e destruição total, o povo não deixa de adorar seus ídolos e suas práticas malignas de adultério, fornicação, roubo, mentira. A idolatria chama tudo isso. O principal pecado do homem é dar as costas para Deus, e daí vem uma carga de maldade. Agora, vocês querem ver? Abra comigo para João capítulo 5. O que acontece ali? Os judeus tinham João Batista como uma candeia que brilhava por pouco tempo. Vamos abrir lá. Eu vou achar o texto aqui, porque eu não coloquei o versículo para os irmãos. Tá? Mas eu acho fácil aqui. Eu achei. Jesus disse para aqueles judeus incrédulos. Versículo 35. João era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Você está vendo a idolatria? Você pode pegar um homem como João Batista, um homem de Deus, e idolatrá-lo. Eu gosto do que ele prega, mas eu quero aquela luz ali. Quando João Batista deixou o seu lugar,
foi preso e entrou a verdadeira luz. Eu sou a luz do mundo. O povo não queria. Queria apagar a verdadeira luz. Quiseram matá-lo e levaram-no até a cruz para apagar essa luz gloriosa. E a morte não o apagou. Pelo contrário, foi acesa esse sol glorioso da justiça. Então, vocês percebem como o povo estava, é João, é João, é João, é João, é João. E agora, aparece aquele que João disse, eu não sou digno de amarrar os cadastros da sandália dele. Eles não quiseram. Outro, irmãos, Israel queria forçar Deus para sustentar suas paixões em pleno deserto por não aceitar os caminhos de Deus. Os irmãos podem ver ali no livro de Números, exatamente, o povo no deserto, capítulo 11 de Números. O povo queria o quê? Carne. Queria carne. Deus, Senhor, tem que abrir uma mesa. Esse é o tipo de divindade que eles querem, como se fosse aquele gênio da lâmpada, né? Que faz assim, ele aparece. Por favor, estou aqui. Eles pensaram que podia fazer de Deus o que eles bem queriam. Abre uma mesa, coloca churrasco, coloca tudo aqui para essa multidão. Mas é o Deus de Israel, é o Deus glorioso, o Deus da aliança, o Deus que comprou o povo. E veja, irmãos, a liderança é dele. Ele tem sabedoria de como levar o povo. Ele não ia deixar faltar qualquer coisa que o povo precisasse, e não aquilo que o povo queria. Então, o seu Deus não é o Deus verdadeiro se o seu Deus é fabricado em seu coração. Não é o Deus da Bíblia. Em segundo lugar, o seu Deus não é o verdadeiro Deus ao provar seu viver quando está sozinho. Quando a liderança humana faltou, quando Moisés ficou 40 dias lá em cima do monte, Moisés sumiu, Moisés morreu. Então vamos tomar nossa providência. Quando a liderança é do homem e não de Deus. Os homens são apenas instrumentos nas mãos de Deus, como era Moisés. Olha, queridos irmãos, o homem é tão achegado à idolatria que Deus teve que pegar o corpo de Moisés e sepultar no lugar que o povo não soube. Então faltou no coração o temor advindo da fé que leva o homem a andar com Deus. A idolatria declara que você não crê. A idolatria declara que você depende das vistas para crer. Outro detalhe, o seu Deus não é o verdadeiro Deus. Ao despontar o caminho que somente a fé pode percorrer. Então o seu Deus não é. Os irmãos lembram das duas noras de Noemi, no livro de Ruth? As duas amavam a Noemi. Elas amavam os maridos com quem elas viveram e eles morreram. Mas na hora de seguir a sogra, as duas foram até certa distância. Quando a Noemi voltou e desafiou. Voltem, eu não tenho filhos mais, eu já sou uma mulher de idade, não vou ter mais filhos. Mesmo que eu case hoje, vocês vão esperar que até um filho nasça e cresça? Não, minhas filhas, voltem. O que aconteceu comigo foi a mão de Deus que pesou sobre mim. Noemi era uma mulher crente mesmo. E o que aconteceu? Então teve ali duas pessoas importantes. Uma de fé e outra incrédula. Ruth foi, vou contigo. Orfa voltou. Está vendo? Quando a incredulidade entra em ação e não quer seguir o caminho, é porque o Deus dela é outro Deus. Ela voltou para o Deus dela, ela voltou para os seus parentes. Ela não queria o Deus de Noemi,
como Ruth quis. Também, queridos, a órfã avaliou o preço e andou até onde o homem natural pode andar. Você pode perceber que quando a pessoa não é crente, não tem o Deus da glória no seu coração, não se converteu, ele anda até certo ponto na igreja, o pastor pode contar com ele, mas ele não se converteu. Chega a determinada circunstância, ele volta. Jesus sempre testou a fé. Alguém chegou para ele, Senhor, te seguirei. Falou, olha, lembre, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu estou indo para a cruz. Então, examine. Quer vir? Quando as circunstâncias também forem adversas. Os irmãos lembram? A mulher de Ló parecia crente. Uma mulher ao lado do marido. Ela só aparece ali naquele capítulo. Depois Jó fala dela que ela tinha até nojo dele por causa do problema dele. Mas quando chegou que perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, o que é que ela fala para ele? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Está vendo? A incredulidade desponta quando as circunstâncias são desfavoráveis. Quando o meu Deus, que eu tanto cria, me abandonou, tomou tudo que eu tinha, tomou meus filhos, me deixou numa situação desta. A fé nunca ajuda, a incredulidade, digo, nunca ajuda, nunca socorre, nunca dá conselho, nunca vai ao lado, nunca vai adiante, não toma o lado da luta e dificuldade seguindo o seu Deus. O Deus da mulher de Jó era o Deus da prosperidade. E ao retirar esse conceito, ela não pôde aceitar o padrão de fé do seu marido. Pedro avaliou os perigos e resolveu negar Jesus. Depois, claro, se arrependeu. Joás mostrou a realidade do seu coração assim que morreu o seu tutor. Lembra aquele rei narrado lá em 2 Crônicas, capítulo 22, 23? Ele ficou no trono novinho. E enquanto seu tutor, um homem de Deus chamado Joiada, estava vivo, conduziu a vida dele, orientou. Ele tinha uma tia muito boa, que era a esposa de Joiada. Foi um casal que ajudou muito o rei Joás. Mas quando Joiada morreu, ele mostrou que ele era, mostrou suas unhas, suas garras cruéis e se uniu com a maldade e foi morto. Também o seu Deus não é o verdadeiro Deus, quando o curso da vida é de um obstinado querer fazer minha própria vontade. Então, o Deus da Bíblia não é o seu Deus. Uma coisa que Deus faz com os convertidos é quebrar-lhes a vontade. Deus é o oleiro, nós somos o barro, e Ele tem prazer de pegar um homem como eu, um crente como você, e jogar no chão, fazer pedacinho, depois reunir tudo de novo e moldar você. Mas quando a vontade é obstinada e nunca há quebrantamento, é porque o Deus dele é outro Deus, não é o Deus da Bíblia. Os irmãos lembram de Acabe? Que rei terrível. Ele tinha os seus profetas, aqueles homens eram pagos para falar o que ele queria ouvir. Não faz isso hoje. Eu vou para aquela igreja, aquele pastor vai falar o que eu gosto de ouvir. Eu vou dar dinheiro para ele. Eu me lembro de um senhor que é muito conhecido, né? Ele estava doente, as pernas tinham sido cortadas por causa do diabetes. Ele estava acabado. Ele pegou R$4.000 e deu para um pastor orar por ele, achando que ia. E o pastor recebeu com grado e ele continuou sem as pernas. E morreu. Então, queridos, quando o curso da vida
é de um obstinado querer fazer minha própria vontade, então o Deus da Bíblia não é o meu Deus. Você tem outro Deus. Quando o seu Deus não é o verdadeiro Deus, eu vou terminar essa parte aqui. Veja, haverá uma tremenda revolta quando presenciar a verdade em sua essência. Você pode parecer crente, mas quando a verdade for publicada, que a mensagem chocar seu coração, que a espada do Espírito vem ferir, tirar sangue espiritualmente falando, você foge. Você não quer ser contrariado. Eu já vi muito isso, já deparei com isso demais. Eu não quero a verdade em essência. Eu não quero. Me ofende demais. E se o evangelho da cruz lhe ofender, você não é crente, você tem outro Deus. Você criou obstinadamente uma imagem de crente. Os judeus queriam apedrejar o Senhor. Por quê? Jesus pergunta para ele, qual foi a má obra que eu fiz? Me apedreja por alguma coisa errada que eu fiz. Ele fala em João 8,45, porque eu digo a verdade, vós não me credes. Eles queriam acabar com o Senhor, porque o Senhor falava a verdade. Eu vou para o penúltimo ponto. Qual é o seu Deus? Não, eu tenho aqui um argumento a mais. Deus que você segue e confessa todo dia, esse é o seu Deus. Por detrás de toda falsificação está Satanás, como belo príncipe na sua vida. O Deus que você confessa todo dia, é esse o seu Deus. Não é o Deus da Bíblia, se você não segue a Ele. E muitos vão ficar aterrorizados naquele dia, quando descobrirem que Cristo nunca foi o Senhor das suas vidas. Mateus 7. Quando eles depararem, não com a porta aberta do céu, não com o portão escancarado e uma voz dizendo, entre benditos do meu Pai. Eles vão ver o varão com os olhos de fogo, olhando para eles. Nunca vos conheci. Mas Senhor, lembra, Senhor fez isso, fez isso. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E para o último ponto aqui, o Deus de misericórdia. Enquanto eles fabricavam Deus de ouro lá embaixo, bezerro de ouro, o Deus verdadeiro, onipotente, estava vendo lá de cima. Moisés subiu no monte. Deus desceu do céu para ficar no monte. Enquanto Moisés subiu, o Senhor desce, glorioso, que vê todas as coisas. O que era impossibilidade para Moisés, era normal para o verdadeiro Deus. O que aquele povo estava fazendo? Eles estavam desprezando, blasfemando do Criador, do amor eterno e de todas as provas da sua misericórdia para com aquele povo. E na ausência de temor, eles estavam xingando a Deus, considerando como um Deus frouxo e incapaz. E enquanto eles deleitavam no carnaval lá embaixo, eles desconheciam os terrores que cairiam fatalmente sobre eles. O Sinai estava abalado pela presença do Santo de Israel. E ele estava na balada lá embaixo. Os homens no pecado, eles não sabem o que significa a força de Deus.
Quando Paulo dá o testemunho dele em 1 Timóteo, ele diz: eu era um blasfemo, eu negava o Senhor. Ele está dizendo: eu atacava a divindade de Cristo. Eu era como um testemunho de Jeová, atacando Cristo glorioso. Os homens do pecado, eles não sabem o que é a força de Deus. Eles acham que suas ameaças não são dignas de qualquer confiança. O Deus invisível. Então, aquele coração ateísta acha que pode fazer o que quer fazer. O Israel não sabia, entretanto, que tinha um amigo lá em cima. Quem era? Moisés. Quando Deus puxou da espada, saia da frente, Moisés, eu vou acabar com aquele povo. Moisés entrou em ação. Ah, que maravilha! Ele colocou como tapete ali. Pode me pisar, Deus. Perdoa esse povo. Perdoa. Não mate esse povo. Veja aqui, amigo. E foi no Monte Sinai. Agora, meu amigo, volte para o Monte do Calvário. Quem foi que subiu lá? Não foi Moisés, não foi Josué, não foi Abraão, não foi Elias, não foi. Foi o próprio Senhor. Que grande amigo esse Jesus, que foi até a cruz e lá se entregou, colocou entre o pecador e Deus, para que a ira de Deus, o terror de Deus caísse sobre ele e não sobre o povo escolhido de Deus. A única prova que o seu Deus é o verdadeiro Deus é o temor no coração. A Bíblia diz lá em Atos que aqueles que se convertiam tinham o temor do Senhor. Hoje eu não vejo isso. Eu não vejo quase nada de temor a Deus. Todo mundo brincando de shows dentro da igreja, brincando de divindade, e não tem o temor do Senhor, cada um fazendo o que quer fazer. Que temor é? Temor de obediência, temor de reverência, temor de santidade, temor que leva o santo a conhecê-lo mais e andar com ele. Em Jó 28, Jó fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Salmo 51, nós vemos ali como Davi chegou perante o seu Deus, caiu perante ele, confessando suas culpas. Como é que começa isso? Quando? Quando? Não tem começo? Tem. Tem o dia que você se converte. Ou não tem? Claro que tem. Quando Saulo caiu perante o Senhor, foi o dia da conversão dele. Qual foi o dia? Que Deus deu início a uma grande obra que nunca mais vai acabar. Aquele que em vós começou a boa obra, vai até o fim. Tudo começa numa conversão sincera a Cristo. Pecadores se arrependendo. Mulheres deixando seus pecados. Os homens também. Os jovens também. Abandonem suas maldades, suas mentiras, suas fornicações, seus adultérios, seus roubos, tudo isso, suas idolatrias. Abandone e caia perante os pés do Rei da Glória. No reconhecimento dos seus pecados e a necessidade da purificação pelo sangue. Aí está o Cordeiro de Deus. Não um cordeiro feito de ouro, mas um cordeiro que veio e se tornou barro, que não conheceu o pecado, para ser o nosso Cordeiro Salvador ali na cruz. Então, amigo, vem a Cristo, vem, tem salvação.
Joga fora a mediocridade dessa religião moderna. Joga fora. Joga esse engano que tem, que quer cobrir você de uma falsa paz. Se converta a Cristo. Aí sim, aí você terá no coração a mesma confissão que Saulo teve depois de converter. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Que Ele aplique a sua palavra em nossos corações.